Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez vocês vão aprender como desenhar moléculas de alcanos e alcenos. Vamos começar falando um pouco sobre o carbono. O carbono é um elemento químico fundamental que desempenha um papel essencial na química orgânica. Aqui nós temos embaixo o símbolo do carbono. O carbono na tabela periódica é simbolizado pela letra C. E vamos escrever o nome do elemento. O elemento químico que está representado neste quadro é o carbono. O símbolo do elemento é representado pela letra C. Outra informação interessante é o número atômico do carbono. Então, o número atômico do carbono é 6. Isso quer dizer que no núcleo do carbono existem 6 prótons. E por último, nós temos o número de massa do carbono. Ou seja, a massa do carbono é 12,1 unidades de massa atômica. Então, esses dados eles são importantes para o estudo de moléculas. Você pode observar aqui uma tabela periódica. O carbono está localizado no segundo período da tabela periódica. Qual é o primeiro período? Aqui do hidrogênio até o hélio, o elemento hélio. Segundo período, do lítio até o gás neônio. E você observa que o carbono está aqui no segundo período. E ele está no grupo 14. No grupo 15 está o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio, o bismuto, o moscóvio. E aqui no grupo 14 está a família do carbono, que é constituída do carbono, do silício, do germânio, do estânio, do chumbo e do fleróvio. Essa aqui é a família do boro, constituída pelo boro, alumínio, galho, índio, talho, niônio. Assim, o carbono ele está no segundo período e no grupo 14, essa coluna vertical aqui. Aqui também ele enfatiza o lítio. Esse 3 aqui é o número atômico do lítio. Esse Li é o símbolo químico. O nome do elemento é o lítio. E o número de massa do lítio fica entre 6,938 e 6,997. O carbono tem importância biológica, pois é o elemento chave, o elemento crucial, elemento importante nas moléculas orgânicas que compõem os seres vivos. Vamos escrever alguns compostos que contêm o carbono e que são fundamentais para a vida. Podemos citar proteínas, lipídios, carboidratos, e ácidos nucleicos. Existem outros compostos, como biocombustíveis, mas vamos escrever apenas esses, ok? O carbono é encontrado nas suas formas alotrópicas, como o grafite, o diamante. Ele é encontrado também na constituição de algumas moléculas, como o gás carbônico, ou CO2, que também participa do processo de fotossíntese, é presente no ciclo da respiração celular. O carbono ele também está presente em compostos sintéticos, como o nylon, que mais? A borracha, o plástico. O carbono constitui cerca de 20% da massa do corpo humano. O carbono também é o 4º elemento mais abundante no universo. Enfim, ele é o elemento base da química orgânica. Aplicações tecnológicas do carbono. O carbono é usado em diversas aplicações tecnológicas. Vamos citar apenas algumas, como a aviação e no setor aeroespacial. Nesses setores, os materiais compostos de carbono, eles possuem componentes leves, possuem alta resistência. São usados em aviões, aeronaves, satélites. Isso reduz o peso dessas máquinas e melhora também a eficiência operacional da mesma, ou seja, tem-se um melhor desempenho e um menor consumo de combustível.
aplicações tecnológicas do carbono também é observada no grafeno. O grafeno é uma molécula constituída de carbono. O grafeno é usado em compósitos, na eletrônica, na nanotecnologia e também como reforços em diversos materiais. E esses materiais são reforçados também com fibra de carbono. Também são materiais leves, possuem alta resistência mecânica, sendo empregado também em aeronaves, nas estruturas de construção, em aeronaves, automóveis esportivos, etc. Já que tivemos uma noção da importância do carbono, vamos estudar os tipos de ligação entre os mesmos. O carbono é conhecido por sua habilidade única de formar várias ligações químicas. Vamos escrever algumas: a ligação simples, a dupla e a tripla. Vamos escrever aqui um exemplo do tipo de ligação simples. Nós temos aqui representado 2 átomos de carbono. Aqui nós temos uma ligação simples entre esses carbonos, que é representada por um traço. Aqui nós vamos representar a ligação dupla, que é representada por 2 traços. E a ligação tripla, representada por 3 tracinhos. São os tipos de ligações que nós vamos ter alguma noção. Aqui podemos ligar, por exemplo, os hidrogênios a esses carbonos. 2 hidrogênios. Aqui, um hidrogênio. Aqui, por exemplo, nós temos 3 átomos de hidrogênio. Aqui também, 3 átomos de hidrogênio. Aqui nós temos na ligação dupla 2 átomos de hidrogênio ligados ao carbono, mais 2 átomos de hidrogênio. E aqui na ligação tripla nós temos um átomo de hidrogênio ligado tanto ao carbono da esquerda como ao carbono da direita. O carbono ele tem a capacidade de formar 4 ligações químicas covalentes com outros carbonos. Um exemplo disso é o metano, que é um dos principais constituintes do gás natural. Vamos desenhar a molécula do metano. Mais na frente nós vamos ver que o metano faz parte dos alcanos, que são hidrocarbonetos. O metano ele tem apenas um átomo de carbono. Como vimos na notação anterior, ele é ligado a 4 hidrogênios. Vou desenhar aqui os hidrogênios. Ou então, a gente representa apenas por uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, ou seja, 4 ligações químicas covalentes. Assim podemos representar o metano tanto nessa notação como nessa outra aqui. Para desenharmos as outras moléculas, precisamos saber o que são hidrocarbonetos. São compostos orgânicos, constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Alguns tipos de hidrocarbonetos, nós vamos exemplificar apenas o tipo alcano e alceno. Não vamos ainda estudar os alcinos e os demais. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados, ou seja, eles têm apenas ligações simples. Esses traços são representações de ligações simples. Agora estamos aptos para desenhar nossas moléculas. Bom, já desenhamos o metano. O metano tem um prefixo MET, MET. Isso aqui quer dizer que na cadeia carbônica nós teremos apenas um carbono. O carbono apresenta uma adequação perfeita para formar 4 ligações. Já vimos que a gente pode colocar aqui o átomo de hidrogênio. Vimos também que ele pode ser representado apenas pelos tracinhos. Esse infixo AN significa que o metano, que é um alcano, tem apenas ligação saturada, ou seja, ligação simples. Então, quando a gente vê esse AN, vamos relacionar com ligações simples, ou seja, ligações saturadas.
Esse O, essa terminação, indica que o metano é um hidrocarboneto. Assim nós temos aqui a fórmula estrutural do metano. A fórmula química é dada por um átomo de carbono mais 4 átomos de hidrogênio. Essa é a fórmula química. Vamos agora tentar desenhar o etano. Mais uma vez vamos precisar o prefixo, no caso, et. Et quer dizer que na cadeia carbônica teremos 2 carbonos. Vamos desenhar entre eles uma ligação simples, representado por um traço. Mas o carbono, ele tem aquela capacidade de formar 4 ligações. Então vamos formar aqui uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. A 4ª ligação está aqui inserida na ligação simples. Para o carbono da direita nós temos uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. E a 4ª ligação está inserida aqui na ligação simples. A fórmula estrutural seria como? É essa aqui que nós acabamos de desenhar. Isso aqui também pode ser representada por, você pode colocar um H de hidrogênio em cada tracinho desse. Isso indica que ele tem o quê? 3 hidrogênios, 3 átomos de hidrogênio, mais um átomo de carbono. E um átomo de carbono mais 3 átomos de hidrogênio. Daqui nós podemos também tirar que a fórmula química do alcano chamado etano é dada por C. 2 carbonos, você coloca aqui 2 carbonos mais 6 hidrogênios. Vamos tentar desenhar o propano. Esse prop indica que na cadeia carbônica existem 3 carbonos. Vamos desenhar os 3 carbonos, C, C e C. Entre os carbonos, nós temos somente ligações simples. Por isso esse AN aqui quer dizer ligações simples. Ou seja, representado por um traço e um traço entre os carbonos. Tem aqui 2 ligações simples. Para encontrar os hidrogênios, a gente precisa colocar o traço acima, abaixo e à esquerda. Aqui vamos colocar o traço acima, abaixo e à direita. Como é que eu conto esses hidrogênios? Você conta apenas esses traços que estão acima e abaixo do carbono. Também à esquerda e à direita do mesmo. Vamos ver se ele formou 4 ligações. Ele formou uma ligação com hidrogênio, primeira ligação, segunda ligação, terceira. E a 4ª ligação está inserida na ligação simples entre os 2 carbonos. Aqui no terceiro nós temos também 4 ligações. Então já sabemos que isso aí também pode ser escrito como... Aí já estamos aptos para elaborar uma fórmula. Vamos colocar H3, ou seja, 3 hidrogênios com um carbono. Segundo carbono com 2 hidrogênios. E o terceiro carbono com 3 hidrogênios. Daqui nós podemos obter também a fórmula química do propano, ou seja, quantos carbonos nós temos? 3 carbonos. C3 e quantos hidrogênios? 8. Aí coloca H8. Eis aqui a fórmula do propano. Butano é outro alcano. Como desenhar essa molécula? Observar que esse prefixo but indica que na cadeia carbônica haverá 4 carbonos. Assim nós vamos começar desenhando 4 carbonos. O segundo passo é observar esse infixo AN. O AN já sabemos, quer dizer que ele tem ligações simples. Apenas ligações representadas com esses tracinhos entre os carbonos. Assim, tanto o butano quanto o propano possuem ligações saturadas, ou seja, ligações simples. Agora nós vamos colocar, devido à tetravalência do carbono, nós vamos colocar 3 hidrogênios à esquerda da cadeia carbônica. Aqui 2 hidrogênios, no terceiro carbono 2 hidrogênios e no último carbono 3 hidrogênios. Aqui nós podemos deduzir a fórmula química, ou seja, a fórmula
química é a seguinte: nós temos 4 carbonos e quantos hidrogênios? Vamos contar: 10 hidrogênios. Essa é a fórmula química do butano. Vamos desenhar esse último alcano, chamado pentano. Quando nos deparamos com essa palavra pentano, você observa logo que nós temos aqui um prefixo chamado pente. Isso indica que na cadeia carbônica do pentano nós teremos 5 carbonos. Vamos escrever aqui 5 carbonos. Em aulas posteriores nós vamos usar um software para desenhar todas essas moléculas. Mas é bom aprender usando a caneta e o caderno. Vamos desenhar então 5 carbonos. Vamos lá. Vamos desenhar as ligações entre os carbonos. Agora vamos lembrar da tetravalência do carbono, ou seja, ele é capaz de formar 4 ligações. Aqui está a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Para esse carbono nós temos a primeira, a segunda, aqui já está subtendida a terceira e a quarta ligação. Para esse carbono nós temos um hidrogênio e outro. Aqui nós temos uma ligação, 2 ligações e outra ligação. Em busca da fórmula química desse alcano, chamado pentano, nós podemos, antes, se quisermos, escrever da seguinte maneira. Para o primeiro carbono nós temos 3 átomos de hidrogênio. Aqui para o segundo nós temos 2 átomos de hidrogênio. Aqui para o terceiro também temos 2 átomos de hidrogênio. Para o quarto nós temos também 2 átomos de hidrogênio. E no quinto carbono nós temos o dito carbono ligado com 3 átomos de hidrogênio. Assim podemos obter a fórmula química, partindo da fórmula estrutural. Fórmula química a gente conta quantos carbonos nós temos, que é 5 carbonos, e quantos hidrogênios nós temos na cadeia carbônica. Nós temos 12 hidrogênios. Eis então a fórmula química do pentano. Convém lembrar que a principal utilização dos alcanos está na obtenção de energia. Ou seja, são usados como combustíveis, motores que podem ser de automóveis, podem ser utilizados também em usinas termoelétricas. Obrigado pela atenção e bons estudos. Valeu!